Olá pessoal, eu escolhi como tema hoje desse nosso bate-papo um assunto que talvez vá de encontro a muitos pensamentos. Na época o pessoal me perguntou, eu até fiz um texto e coloquei lá na página a esse respeito, né, que ainda é decorrente daquele assunto mutilações, que eu vou fazer um outro vídeo sobre essa questão das mutilações. Mas esse significa que eu quero saber como será a minha futura reencarnação. Se eu posso influenciar a minha reencarnação futura. Olha, pessoal, poder pode, né? Porque nós temos o livre-arbítrio e tudo que fazemos agora aqui, de certo vai ter uma repercussão. Até na hora de escolher a nova reencarnação, como será o novo corpo, como será a nossa família, tudo isso vai influenciar. Mas eu coloquei aqui um tópico para ser analisado, que é na questão desse assunto, de influenciar a futura reencarnação, mas é no que diz respeito a ter um medo, né? Esse assunto é sobre a atriz Angelina Jolie, que ela, na época, uns tempos atrás aí, ela retirou um seio, na verdade ela retirou os 2 seios, né? Por medo de futuramente ter um câncer, né? Porque a família tinha tido câncer, a mãe tinha tido um câncer, e os médicos diagnosticaram que ela haveria ter uma possibilidade também de ter um câncer no seio. E ela, receosa, ela retirou os 2 seios. Gente, aí nós vamos para várias visões. A visão dela, né, que é a visão do livre-arbítrio dela, tirar ou não o seio. A visão científica, que é a visão dos médicos, a visão da medicina, que achou por bem, ela está certa, retirar realmente os seios, porque ela poderia ter um câncer futuramente. E a visão espiritual, que naquele momento ela não teve, né? Então vamos lá. Na visão do livre-arbítrio dela, ela optou por tirar com medo, né? Naquele momento, ela não teve a visão espiritual. Não sei se hoje em dia ela tem, mas naquele momento ela não teve. E de certo também não teve alguém que falasse com ela sobre um outro lado da história, né? Que isso ali, o que ela fez, aquele ato, até certo ponto para a espiritualidade é um ato impensado, mas devido à ignorância espiritual do assunto dela na época. E ela fez com que ela fizesse isso. O que garante que 100% de certeza ela teria um câncer? Não sei. O que garante? Gente, não tem como garantir. Só a espiritualidade garante isso. Fisicamente e cientificamente, não teria como 100% de certeza que ela teria um câncer. Estão compreendendo? Então, porque a mãe teve, porque a avó teve, isso não significa que ela teria, não. Tá? Não significa. Porque ninguém tem a programação existencial igual a outra. Ninguém. Poderia ter a mãe, ter a avó, mas ela poderia não ter. Entenderam? Então, o que ela fez? Ela mutilou em 100% a área do seio. Normalmente, para as mulheres, a área do seio, dos seios, é uma área de escape de certos padrões vibracionais que vão exatamente para ali. Na mulher é os seios, na mulher é o útero, é o colo do útero. São assim locais que são, vamos dizer assim, mais afetados pelas ondas vibracionais do dia a dia. Tá? Eu não vou nem dizer que é pelas ondas vibracionais de contato físico com o homem ou com quem quer que seja. Não. Eu estou falando que de uma forma geral, o corpo da mulher ele é mais frágil nessas áreas. Então, ali são as áreas de escape do corpo da mulher. Muitas pessoas não sabem disso. A área de escape do corpo do homem é próstata, tá? É pulmão, é garganta. São as áreas mais propícias a serem escape do corpo humano masculino. Então, na questão da Angelina Jolie, que eu até coloquei como exemplo, porque
foi uma coisa que o mundo todo ficou sabendo, ela fez uma programação existencial, né, antes de reencarnar. Mas ela, aqui no esquecimento, no dia a dia, nesse mundo material, a gente se esquece dessa programação e se desvia e vai por outro caminho. Como ela é uma pessoa super conhecida mundialmente, até pelas questões humanitárias que ela anda fazendo, ela ficou receosa de ter um câncer e deixar os filhos e deixar todo esse trabalho que ela tem. Ela não pensou espiritualmente, porque para o cientista realmente há aquela possibilidade, para o cientista, para a medicina tradicional, ocidental. Mas para a espiritualidade, não. Para a espiritualidade, ela fez errado, né? Porque nada era garantia de 100% que ela teria câncer no seio. Aquilo ali era só um prognóstico, uma porcentagem da possibilidade que ela teria, mas não exatamente que ela teria, não 100% de certeza, porque ela não estava com câncer instalado, ela estava somente com a possibilidade porque deu medo nela, mas ela não tinha ainda o câncer. Se ela não tinha ainda o câncer, para a espiritualidade ela agiu errado, porque nada é garantia, como eu falei, que ela teria um câncer, né? Então, para a espiritualidade, ela se mutilou. Há o processo de mutilação do corpo físico. E isso repercute no corpo espiritual, né? Repercute. Então, como ela não tem a visão espiritual, quando ela for programar um novo corpo para a futura encarnação dela, ela vai se deparar com esse problema, tá? Ela vai se deparar, talvez até venha com alguma mutilação na região do tórax, né? Talvez, como ela vai ter que resgatar essa parte aí, porque ela tirou os seios, não só ela, mas como também eu fiquei sabendo pela mídia aí, eu vou até citar o nome aqui, né? A Tami, né, a filha da Gretchen, também tirou o seio, né? Devido às questões hormonais, devido a querer ficar realmente tomando hormônio, parecendo um corpo masculino. Também, todas essas mutilações são passíveis de serem cobradas. Elas vão ser cobradas, esses tipos de mutilação, tá? O que também é ao contrário de certas mulheres que aumentam os seios. Entendeu, pessoal? Esse pessoal que bota aí silicone para aumentar o seio e não satisfeito com 200 ml, bota 250 ml, até 300 ml de um seio falso, um seio plastificado. Tudo isso é considerado mutilação. Todo o corpo humano que é mexido com um bisturi para fazer processos de mutilação, tá? Estética, esse pessoal realmente vai ter uma repercussão hormonal e espiritual que vai refletir no próximo corpo que vai ser programado. Então, isso aí já é um passo para entender o que vai acontecer com ela em futuras encarnações, não propriamente a que vai vir, mas em outra, talvez em outra também pode ser, tá? Essas pessoas que mutilam o corpo dessa forma, porque a espiritualidade considera mutilação, né? Por isso que eu estou usando a palavra mutilação. Tudo que mexe com o corpo físico, que não é o corpo que Deus nos deu, é considerado uma mutilação, a não ser que seja em processo de cirurgias que há necessidade, né, física de saúde, porque a intenção para Deus é a que vale. Então, essas pessoas que colocam silicone nos seios, no bumbum, nas pernas para aumentar, na boca, coloca botox, tudo isso que mexe com a aparência física, para a espiritualidade é considerado mutilação. Certo, pessoal? Inclusive esse pessoal que alarga a orelha, colocando aqueles alargadores na orelha, aquilo ali é uma mutilação. É um tipo de mutilação, porque futuramente aquilo vai ficar de uma forma que em outra encarnação ele vai ter que dar conta do que ele fez com aquele corpo ali. Vai ter que dar conta. E o que vai acontecer? Ele pode vir sem orelha, ele pode sofrer um acidente que tire a orelha dele, como já aconteceu, certos casos por aí que a gente sabe que as pessoas perderam a orelha, e por aí vai.
Entendeu, pessoal? Então, isso também é mutilação. Porque nós temos tudo em duplo. Nós temos o duplo. Todos os nossos organismos nós temos duplo. Os nossos órgãos nós temos duplo. Tá? Nós temos os duplos dos olhos físicos e o duplo do olho espiritual. Pulmão físico, pulmão espiritual. Coração físico, coração espiritual. Que é o chamado para-chakras, né? Os para-chakras, os para-coração, para-pulmão. É por isso que muitas pessoas, quando por um acidente perdem, por exemplo, uma perna, ele fica sentindo aquela perna ali eternamente. Ele olha e não vê a perna, mas ele sente a perna. Por que ele sente a perna? Porque a perna espiritual ainda está ali, tá? Eu tive um tio português que ele, na época, em acidente de bonde, em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro, ele, no acidente de bonde, ele perdeu. Ele vinha do trabalho e houve um acidente com o bonde, um caminhão entrou no bonde, deslizou por uma rua e perdeu o freio e entrou exatamente onde ele estava. Algumas pessoas morreram e ele perdeu as duas pernas. Essas duas pernas, ele sempre sentiu as pernas. Até desencarnar, ele sentia as pernas. Ele nunca perdeu o sentido daquelas pernas. Para ele, ele tinha perna. Ele só não andava, vivia depois na cadeira de roda, mas ele nunca perdeu a sensibilidade da perna. Por quê? Porque ele tinha a para-perna. As para-pernas. Ele tinha. Entendeu? São os duplos que nós temos. Então, quando a gente afeta o corpo físico, a gente afeta o duplo também. Afeta, consequentemente, por padrão vibratório. A gente afeta o duplo. Você fisicamente ele andava de muleta sem aquela perna, ou de cadeira de roda, mas ele sentia. E ele foi um acidente que aconteceu com ele, e ele já está uma pessoa no plano espiritual já evoluída, porque ele levou aquilo tudo na maior paciência. Tá? Ele levou todo o restante da vida dele com resignação. Ele não queria perder a perna, que ele era um jovem, muito lindo, dos olhos azuis, muito lindo. Mas ele tratou o restante da vida dele com resignação. Ele não reclamava de nada, gente. Ele perdeu a perna, que ele não podia andar, que ele era um jovem, que não podia isso, não podia aquilo, não. Ele teve toda a vida dele na paciência. E depois a espiritualidade nos mostrou ele, né? Ele nos visitou minha mãe, inclusive, todo perfeito, né? Todo de branco e todo perfeito, fazendo parte de uma falange do plano espiritual, já perfeito, cheio de luz e todo de branco e com as pernas. Entenderam? Então, essas pessoas que mutilam, a gente só fala assim na questão de abrir os olhos das pessoas. Você está entendendo? Essa modelo aí, essa Urach também, que quase perdeu a vida devido àqueles produtos que ela colocava nas pernas, aquilo ali foi Deus mostrando que ela deu uma outra chance a ela. Deu uma outra chance dela sobreviver depois daquilo tudo que ela passou. Então, são exemplos que a gente vai pedindo assim a Deus cada vez mais conhecimento para ir abrindo a cabeça e não mutilar nosso corpo de forma alguma, porque esses alargadores de orelha também é um tipo de mutilação, tá? Porque ninguém nasce com aquilo, alargador de orelha, a não ser que seja um indígena, tá? Os indígenas, eles usam aqueles alargadores na língua, no nariz, nas orelhas, eles usam aqui no queixo, né? Enfia até uma madeira ali. Mas eles são silvícolas, né? Eles são são espíritos ainda em estágio mais primitivo que nós que vivemos aqui nas cidades, já temos acesso a esses conhecimentos. Então eles estão usando aqueles alargadores, a diferença dos indígenas é essa. Eles estão usando aqueles alargadores porque é parte da cultura deles, é parte do conhecimento que Deus deu a eles naquele momento, aquele tipo de espírito que está habitando numa tribo, né? Se fosse assim, Deus colocaria nós assim para renascer numa tribo de indígenas, mas não estamos mais nessa situação. Nós já estamos mais avançados, né, pessoal? Então, vamos abrir os olhos nessa questão das mutilações, né? E não vamos fazer mais nenhum tipo de mutilação, vamos manter nosso corpo físico do jeito que está, para não repercutir em futuras encarnações, entendeu, pessoal? Então, por hoje é isso, pessoal.
Muito obrigada, fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal.